Periodicamente, nós falamos aqui no nosso canal acerca das linhas de trabalho. Nós já falamos sobre os malandros, nós já falamos sobre os boiadeiros e, claro, nós vamos continuar abordando um contexto mais aprofundado acerca de cada linha de trabalho. Há alguns meses eu acabei lançando um vídeo que seria as supostas novas linhas de trabalho e aí eu pensei, poxa, a gente falou das linhas convencionais, de algumas linhas convencionais. Nós falamos também das novas linhas de trabalho, mas me dei conta de que não falamos de linhas antigas. Linhas que pisavam na Umbanda com muita constância, mas que hoje ou desapareceram ou se aglutinaram em outras linhas. E é sobre isso que nós falaremos nesse vídeo. Eu sou Renato Bosco, dirigente da TUSP. Desculpem, eu estou sarando de um resfriado muito forte e estou um pouco afônico, mas nada que eu acho que impeça nós de prosseguirmos com o vídeo. Meu irmão, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Caso você tenha chegado ao canal através desse vídeo, peço que possa nos apoiar deixando o like, caso aprecie o nosso conteúdo. Inscreva-se no canal e ative a todas as notificações para não perder nenhum vídeo que vier a ser postado. Para começarmos a falar sobre essas linhas antigas de trabalho, nós devemos lembrar que eram linhas muito presentes na Umbanda enquanto religião brasileira, isso é muito importante. Nós falaremos mais amplamente sobre a religião de Umbanda no nosso novo canal de lives. A live será nessa quinta-feira, era para ser nessa terça, mas o YouTube exige que quando você ativa as lives, peça um período de 24 horas. E eu acabei me esquecendo desse detalhe, então eu solicitei a abertura das lives hoje. Até amanhã estará liberado, mas nossas lives, para melhor organização do canal, será às terças e às quintas-feiras. Portanto, na quinta-feira nós vamos falar justamente sobre a Umbanda, desde o seu comecinho, as diferenças da Umbanda e da Imbanda, tá? Então, não percam, vou deixar o link do novo canal de lives aqui na descrição e no comentário fixado. Nos apoie, se inscreva e acompanhe as lives conosco, que nós iremos fazer estudos em tempo real com todos os inscritos para podermos entender cada vez mais a religião de Umbanda. Voltando então, na Umbanda enquanto religião brasileira, existiam espíritos além de caboclos, pretos velhos e crianças. Linhas antigas que acabaram também migrando para outros segmentos, mas começaram a se tornar ou muito pouco incidentes ou nada incidentes e ainda se aglutinaram em algumas outras linhas. E nós iremos falar sobre essas linhas de forma rasa, porque nós podemos ainda nos aprofundar cada vez mais. E sem contar que, por serem linhas bem antigas de trabalho, que quase já não pisam nos terreiros da Umbanda, infelizmente, se tem muito pouco conteúdo. Por isso mesmo é necessário uma pesquisa profunda para poder falar sobre cada uma delas isoladamente, que tem muito conhecimento para poder ser passado. Vamos começar falando da linha de Semiromba. Já houveram muitas dúvidas, pessoas perguntando nas redes sociais, até mesmo aqui no YouTube, sobre a tal linha de Semiromba. A linha de Semiromba era pertencente à linha de Oxalá no espiritismo de Umbanda e Demanda. Trabalhava na linha de Oxalá. De acordo com o pouco material que por enquanto nós temos disponível, a linha de Semiromba seria a linha onde atuavam padres, onde atuavam monges, espíritos, de padres e monges, e eles atuavam ativamente em trabalhos de cura e também de exorcismos, como nós entendemos no nosso meio por desobsessão. Por serem padres, terem um conhecimento acerca dos rituais romanos, acerca da expulsão de demônios, que nós devemos aqui entender como espíritos do baixo astral que tiveram uma vida encarnada, espíritos que até mesmo eram antes da nossa geração e que acabaram tendo uma queda muito atrativa para eles, para o mal. Portanto, a linha de Semiromba era a linha de padres, monges, sacerdotes que iam atuar de forma ampla em curas, na cura do exorcismo / desobsessão. Nela estariam algumas personas históricas muito interessantes. Um dos chefes da linha de Semiromba, por exemplo, seria Santo Agostinho,
Quem não ouviu falar de Santo Agostinho de Hipona, não é mesmo? Dentre outras autoridades. E claro, nós temos alguns espíritos que ainda se manifestam na linha de Semiromba em alguns segmentos de Umbanda, apesar de serem muito poucos. Então nós teremos padres, nós teremos freis, frades, que atuam nessa linha de trabalho em específico. Seguindo quase o mesmo entendimento da linha de Semiromba, nós temos a linha de Sacangá, também conhecida como a linha dos curandeiros. A linha de Sacangá, ela também é uma linha atuante na linha de Oxalá. Veja bem, linha de Sacangá, linha de Semiromba são linhas de trabalho que são diferentes de linhas de Umbanda, ou seja, energias alicerçais, divindades alicerçais, a depender do segmento, que dão sustentação para os nossos trabalhos. Tendo essa diferença muito clara, podemos continuar. A linha de Sacangá seria a linha em que tinham espíritos de benzedores, benzedeiras, curandeiros, curandeiras, e nessa linha pareciam atuar espíritos muito semelhantes aos pretos velhos. Só que seriam aqueles pretos velhos rezadores, aqueles benzedores. Quem já teve experiência de ir em um benzedor ou uma benzedeira já deve ter visto como que é o trabalho deles. E eles, àquela época pelo menos, acabariam atuando na linha de Sacangá. Hoje nós não ouvimos falar com muita constância, o material é de fato muito pouco, mas parece que da linha de Sacangá houve uma aglutinação, ou seja, espíritos que atuavam na linha de Sacangá acabaram migrando de certa forma para a linha dos pretos velhos. Haja vista que a linha de Sacangá, ela é versada no benzimento, na cura através das ervas, na cura através das rezas. E nós temos diversos pretos velhos e pretas velhas que atuam no benzimento. A linha de Sacangá vem de saca, que seria sacudir, e angá, se minha memória não falha, seria cura. Então seria a cura pelo sacudimento, ou seja, como que eu posso dizer, o sacudir das ervas, as técnicas utilizadas para poder proporcionar cura através desses elementos, bem como também através de rezas e orações. Um dos chefes da linha seria o Pai João de Camargo. Quem já ouviu falar desse preto velho que veio a se tornar um preto velho, é claro, na verdade não era um preto velho, ele era da linha de Sacangá. Tem um filme muito interessante que fala sobre a trajetória desse ente que veio a se tornar um espírito, que montou uma igreja, se eu não me engano era a Igreja da Estrela Vermelha, algo assim. Eu preciso retomar ao filme, e é um filme bem interessante para nós podermos entender essa entidade. Eu vou deixar depois o nome do filme, que está me fugindo agora, mas depois eu posso deixar o nome aqui para que vocês possam consultar em fontes procedentes para poder ver essa história. É uma história muito bonita, é uma história que mostra a formação desse ente para poder vir a se tornar o espírito que ele se torna, um espírito a nível de espiritualidade, a nível de Umbanda e assim por diante. A linha dos caboclos de couro, ela é antiga e ainda é presente em alguns segmentos. Vejam bem, a linha do caboclo de couro é o que nós conhecemos hoje por linha dos boiadeiros. Nós temos muitos boiadeiros que se manifestam arquetipicamente como caboclos mesmo, até mesmo com comportamentos que são inerentes aos nossos irmãos e irmãs indígenas. Então, a linha do caboclo de couro se diferenciava da linha do caboclo de pena. O caboclo de pena seria aquele ameríndio, aquele aborígene, seria aquele indígena mesmo. Já o caboclo de couro tinha algumas características, mas pendia muito para o pastoreio, para o gado e assim por diante. Portanto, a linha de caboclo de couro, na grande maioria dos terreiros, hoje está aglutinada na linha dos boiadeiros, mas tendo muitos desses espíritos que até então trabalhavam na linha dos caboclos de couro para poder atuar só que nos boiadeiros. Isso vai depender muito de doutrina para doutrina, segmento para segmento. Vão ter aquelas casas que ainda tem o caboclo de pena, o caboclo de couro, que se manifestam numa mesma gira de caboclos, da mesma forma que nós temos a linha de caboclo em separado, que seria o caboclo de pena, e temos a linha do boiadeiro, que vai estar trabalhando com esses caboclos de couro. A linha dos médicos do astral, ela é muito conhecida dentro do
espiritismo, dentro do universalismo, e na Umbanda, enquanto religião brasileira, mais uma vez, só para deixar claro, em seu começo, no espiritismo de Umbanda e Demanda, esses médicos do astral eram muito presentes. Eles proporcionavam curas, eles atuavam em médiuns e proporcionavam verdadeiras curas físicas, mentais, espirituais, conforme os mitos dizem. Não existe uma comprovação histórica acerca disso. O máximo que nós temos de registro são os registros de Leal de Souza, que fala detalhadamente sobre esses espíritos que atuavam como médicos do astral e que acabavam promovendo cura. Em dado momento do livro, é um livro muito interessante, vou deixar o link de um PDF para que você possa acompanhar, para poder ler, é muito importante isso, ok? A linha dos médicos do astral se fez presente em dado momento em que um médico mesmo, tá? Um médico encarnado, trabalhava com um desses médicos do astral. E esse médico do astral em questão tinha um conhecimento muito mais amplo da medicina. Digamos que a medicina, em meados de 1908 a 1920, 1930, ela era bem mais escassa em conhecimento do que a medicina de hoje. É como se esse médico do astral detesse o conhecimento de hoje para poder atuar na cura daquela pessoa. Em dado momento, quando ele voltou do transe mediúnico, falou que não se lembrava de nada. Mas não se lembrava mesmo, porque o médico parece ter dado um apagão nesse profissional. E ele ficou revoltado, porque se não tinha como ele aprender com o espírito, de nada valeria o trabalho. Logicamente que valeu muito, porque ele curou uma pessoa, não me recordo agora a doença em questão, mas conseguiu curar a pessoa, só que esse médico parece que estava mais ligado à soberba em si do conhecimento do que realmente ajudar uma pessoa. Os médicos do astral eram muito presentes, hoje quase inexistentes nos terreiros. Poucos são os terreiros e depois de nós abordarmos essas antigas linhas de trabalho, nós vamos falar o porquê algumas vieram a desaparecer. A linha do Oriente também é uma linha muito antiga, estando presente nos primórdios da Umbanda enquanto religião brasileira, mas acontece que parece que na linha do Oriente tornaram-se preponderantes os ciganos. E haveria um motivo para isso, afinal, a cultura cigana hoje ela é uma cultura que bebe abundantemente de diversas culturas do mundo. É perfeitamente compreensível, mas naquela época, na linha do Oriente, outros espíritos de outras nacionalidades, de acordo com os registros que nós temos, isso é muito importante nós ressaltarmos, que tinham supostos, nós temos que tratar desse jeito, não tem como, supostos espíritos de egípcios, tinham espíritos hindus, tinham espíritos que carregavam aquela cultura oriental. Hoje a linha do Oriente, a nível de Umbanda, tá, é muito importante, parece se resumir à linha dos ciganos, tendo algum leve resquício na linha dos piratas, como nós entendemos, e até mesmo na linha das bruxas. Porém, nas correntes universalistas, nas filosofias, aliás, universalistas, a linha do Oriente é muito mais expansiva, acaba sendo um universo à parte. Essas foram algumas das linhas antigas que se manifestavam nos terreiros ou ainda se manifestam aglutinada em outras linhas. Por que algumas sumiram? É muito importante nós fazermos essa reflexão, não é mesmo? Veja bem, a linha de Cimiromba é uma linha de padres e tudo mais, então ela tem um viés muito cristianizado, sobretudo um viés muito católico em sua essência. A Umbanda é uma religião de expansão constante, é uma religião que ela aceita diversas influências, tecendo a Umbanda talvez uma das religiões mais ecumênicas do mundo, então ela bebe de diversas fontes. Hoje nós temos uma militância que pega a Umbanda como mais antiga do que Zélio de Moraes, o que não está errado, porque a verdade é que a Umbanda, enquanto uma religião afro-brasileira, ela é muito mais antiga. Digamos que a Umbanda que nós conhecemos hoje, nós devemos muito à Umbanda, apesar de que, por mais que ambas se comuniquem, tem o seu limite, que nós falaremos, claro, na quinta-feira na nossa live. Com esse processo da Umbanda ter se expandido por um lado e, claro,
tendo essa questão do militar no resgate ao africanismo. Ainda a história talvez não muito exemplar da Igreja Católica, em decorrência que nós tivemos muitos abusos do sacerdócio católico, nós tivemos o problema da Inquisição, nós temos outros problemas que nós não podemos falar aqui, porque senão o YouTube vai podar o vídeo. Essas coisas vão criando uma secularização acerca do que nós entendemos hoje por sacerdotes católicos. Então a linha de Semiromba, sendo formada por essas personas, dentre elas Santo Agostinho, como nós falamos, acabaram caindo no descrédito de muitos umbandistas, infelizmente, em decorrência desse histórico que é bem manchado. Nós não podemos passar pano, claro, para a Igreja Católica, assim como não devemos passar pano para nenhuma religião. Tem que ser visto com racionalidade. Portanto, a linha de Semiromba foi se tornando cada vez menos incidente por conta desse olhar transgressor que muitos têm acerca do sacerdócio católico e assim se tornando quase que inexistente. Eu mesmo não conheço nenhuma casa que trabalhe com a linha de Semiromba atualmente. E se trabalha, deve trabalhar aglutinada em outra linha de trabalho. O mesmo, talvez nós não podemos falar sobre a linha de Sacangá, porque a linha de Sacangá, como eu falei, teve uma aglutinação com a linha dos pretos velhos. Hoje nós temos pretos velhos quimbandeiros, a maior diversidade de nomenclaturas simbólicas. Nós temos Pai João de Camargo, nós temos Pai Joaquim de Aruanda, Pai Guiné das Almas, nós temos Pai Benedito da Cachoeira, e muitos deles atuam da mesma forma que a linha de Sacangá atuava. Portanto, nós não podemos falar que a linha de Sacangá sumiu nas vias de fato, mas ela se aglutinou à linha dos pretos velhos por ter uma analogia, uma semelhança e uma compatibilidade total com os trabalhos que eram antes segregados e hoje estão unidos em uma única linha de trabalho. A linha dos caboclos de couro também é a mesma coisa que acontece com a linha de Sacangá. Em muitos terreiros não se tem o caboclo de pena e o caboclo de couro, só tem o caboclo de pena e o boiadeiro. Por isso mesmo que muitos espíritos acabaram por migrar na linha dos boiadeiros para poder continuarem a atuar, tendo características muito compatíveis, muito análogas aos boiadeiros, e por isso é mais uma aglutinação do que um sumiço em si, o que difere em absoluto da linha dos médicos do espaço. A linha de médicos do espaço, ou então médicos do astral, era uma linha muito mais próxima do espiritismo, ou seja, eram manifestações que se davam apenas no campo mental, não tinha o show. O que seria esse show? Não tinha o show da entidade, não tinha o arquétipo da entidade. E eu não vou me remeter somente a Exu e Pombagira aqui, não, muito pelo contrário. O preto velho arqueado, o caboclo que bate no peito, o baiano que chega pisando, dançando, o boiadeiro que solta aquele brado, tudo isso faz parte de uma pirotecnia e isso nós não podemos negar. A incorporação dos médicos do espaço se dava num viés puramente espírita kardecista, ou seja, apenas nos campos mentais. Era tomado por uma força em si e tudo acontecia na psicofonia, ou seja, eram inspirações diretas dos espíritos. Como a Umbanda tem esse lado mais evidente das entidades estando em terra, haja vista que isso está presente até mesmo no Livro dos Espíritos, e o ser humano, para ter fé, ele tem que ver, ou seja, tem que ser perceptível aos sentidos. Então esse comportamento arquetípico da gargalhada de Exu, das crianças que sentam no chão, do caboclo que bate a mão no peito, tudo isso faz parte de um processo para fortalecer a fé dos consulentes, haja vista que os consulentes precisam ver para crer, a grande maioria deles, o que é diferente dos médicos do espaço. Os médicos do espaço têm um viés muito mais, podemos dizer, discreto. E claro, esses médicos do astral, ou médicos do espaço, continuarem atuando nos terreiros, não iam ter o devido crédito, portanto, seus trabalhos seriam totalmente desperdiçados. Por isso mesmo que nós temos que tratar, nós temos que cuidar bem da percepção que nós temos dos guias, porque nós temos linhas e linhas de trabalho, e a linha dos médicos do astral é uma linha fabulosa. É uma linha
que atua em cirurgias espirituais, é uma linha que atua no aconselhamento, no receitar de medicamentos naturais e fluídicos poderosíssimos, mas nessa percepção micro que muitos terreiros têm, eles acabam não se manifestando. E claro, a linha do Oriente também, ela passou por esse processo de ser vista como a linha dos ciganos, e assim alguns espíritos atuam ou na linha dos piratas, outro na linha das bruxas, uns na linha de cigano, porque parece que Oriente e cigano andam acorrentados no meio da Umbanda. Diferentemente do universalismo, que nós temos espíritos de diversas culturas, diversas nacionalidades, com diversos conhecimentos, sendo mais amplo, porém também sendo um pouco mais complexo. Haja vista de que o universalismo em si também deve ter o seu limite para não entrar em questões muito delicadas que nós vemos aqui na plataforma de incorporações de Jesus Cristo, incorporações de faraós muito datados e assim por diante. E você, conhecia alguma dessas linhas de trabalho? Você conhece outras que gostaria que falássemos? Deixa aqui nos comentários para nós podermos expandir ainda mais. Isso faz parte da história da nossa religião. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado por sua audiência. Desculpe o áudio terrível, é porque minha garganta está bem debilitada por conta do resfriado, mas eu estarei bem logo em breve com a graça de Pai Oxalá. Muito obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe seu like. É muito importante para que o YouTube entenda que estamos produzindo um bom conteúdo. Se você acha que outras pessoas devem conhecer essas linhas, compartilhe o vídeo, nos ajude. O compartilhar ajuda a levar ainda mais longe os nossos vídeos para o crescimento do nosso canal e para o conhecimento de mais pessoas. Axé para quem é de axé, amém para quem é de amém, paz e luz. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau e até a próxima.